Olá, viva, sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola, com os comentários do meu caro amigo Fernando Jorge. Olá, Fernando, e o convidado especial António Moreno. Viva, Moreno. Vamos então começar pela Taça de Portugal, pela primeira mão, com a vitória do Sporting diante do Rio Ave por 2-0, sem esquecer a frase da semana: futebol de vento em popa com o Aldrabão, Proença e Traidor Gomes. Fernando Jorge, uma vitória do Sporting com alguma tranquilidade, com golos de Jani Catamo e do artilheiro do costume, o Gyökeres. Sim, olá a vocês os dois e aos ouvintes que nos vão acompanhar. Foi um jogo o que se esperava. Aliás, eu tenho dito aqui, vou manter a mesma bitola. Não concordo minimamente com esta Taça de Portugal, esta meia-final em 2 jogos. Que isto favorece os grandes e está aprovado. O Sporting podia ter construído um resultado 3 ou 4 com facilidade. O Sporting é o Gyökeres e os outros 10. E, portanto, o Gyökeres destruiu completamente esta equipa do Rio Ave, que ainda por cima jogou o Petit um pouco receoso, não sei de quê, porque tem 2 jogos, mesmo que levasse 3 ou 4, que levava na mesma a jogar a defender. Mas o espetáculo era outro, não é? Até porque isto afasta os espectadores do futebol e da segunda mão. Quem é que vai agora ver lá ao Rio Ave? Tirando os sócios do Rio Ave, os sportinguistas vão ao Rio Ave fazer o quê? Pergunto eu. Se isto já vai mais ou menos o resultado feito em relação ao Sporting, muito dificilmente o Rio Ave dá a volta. Portanto, estamos à espera de quê? Estamos à espera de um campo em que vai ter só adeptos, basicamente, do Rio Ave. E meia dúzia de alguns do Sporting. Eu, se fosse sportinguista, ia lá punha os pés. Ainda por cima, frio, não é? Num dia que vai ser frio à noite, provavelmente. É um campo... Vamos ver, porque provavelmente o Rio Ave é capaz de jogar no Paços Ferreira, atenção, e portanto, por causa do problema que teve lá no temporal, que tirou lá A estrutura, não é? estrutura, e portanto vai jogar os jogos todos do campeonato e provavelmente vai jogar esse jogo, segundo jogo da Taça também, no campo de Paços Ferreira. Ainda não está decidido, mas se calhar é capaz de ser lá. Mas mesmo no Paços Ferreira é exatamente igual. Um dia à noite, frio, os acompanhados do Sport, tirando aqueles que gostam mais de ver o jogo e tal, e fazem bem, por esse lado, mas vão ser poucos. Portanto, é um jogo sem interesse nenhum. Estava já arrumado, menos um jogo para os próprios jogadores que estão a levar jogos a mais, e, portanto, isto é mais uma borga ou uma incompetência da parte da Federação e da Liga de Futebol. Não há assim muito a dizer. Basicamente foi o Gyökeres contra a equipa do Rio Ave, basicamente, e o Gyökeres é o abono de família desta equipa do Sporting. Não é que o Sporting jogue muito, mas tem um indivíduo Que faz a diferença. Que faz a diferença. Se lhe derem espaço para isso, eu já disse aqui como é que se deve contrariar um pouco o Gyökeres no Sporting, a maneira de jogar de Sporting. Parece-me que os treinadores estão um pouco distraídos, acham que não têm que fazer marcações nenhumas, né, e dar largas ao Gyökeres. E o Gyökeres consegue destruir, porque aquilo é uma máquina poderosa, parece aqueles bulldozers que a gente vê nos filmes, bem por ali fora, tração às 4 rodas, e ele leva tudo. Ele abraça dois defesas contrários e leva-os também até à baliza e faz o golo e tudo. Portanto, a diferença é muita relativamente ao melhor jogador que eu... É preciso não esquecer isto, volto a frisar aqui, antes de começar o campeonato do ano passado, eu só vi o Gyökeres durante 15 minutos no torneio do Algarve. E disse logo que ele ia ser, de longe, o melhor ponta de lança. Está aprovado. Mas isto é que é preciso saber. Não é falar depois, é como o Euromilhões. Toda a gente faz o Euromilhões depois de sair as bolas à segunda-feira. Ou nos outros dias que sai tão bem. Não, é preciso ver antes e ver à distância e ver se o jogador vai ser bom, se não ver ou qualquer coisa do género. Mas como a maior parte dos programas não falam de futebol, tirando o nosso, que estamos no top. Se houvesse um campeonato aqui, podem ter a certeza absoluta que nós fracos, nós amadores, não é? Que somos 3 amadores, nem sequer é a nossa área, fazemos aqui uma brincadeira, vimos para aqui falar essencialmente de futebol, não vimos falar, porque é muito fácil vir falar do A, do B, do Reinaldo, que está assim ou que está assado, hoje anda com aquela, anda com a outra, etc, etc. Isso não é falar de futebol, nós falamos aqui de futebol, somos amadores, puros, estamos aqui de borla, embora às vezes seja eu aproveito já para dizer, temos 40 e muitos anos, tirando o Sérgio, que ainda é mais novo, mas eu e o Moreno temos 40 e muitos anos, 47 anos, vá lá, de trabalho. Trabalhámos numa grande empresa, não é? Somos apelidados de malandros, de chulos, e vimos para aqui, não. Podem ter certeza que nós estamos aqui com amor à camisola. Isto é que é o verdadeiro amor à camisola. De Carolize.
Já era para dizer isto há muito tempo, mas vou aproveitar agora hoje que não temos grande Estás coisa para inspirado. falar e dar um recado a estes senhores que nos andam aqui a insultar. Claro que eu, que era o Moreno e o Sérgio, e quando tínhamos cá o Rui, nunca respondemos a esses energúmenos que não merecem resposta. Porque qualquer resposta que lhe fosse dada, perdíamos sempre. A minha mãe já dizia, filho, nunca te metas com a jogar à bisca que perdes sempre. Portanto, perdíamos sempre com esses indivíduos. Mas isto é só para dizer que nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho, como outros fazem qualquer coisa do género. Aceitamos todo o tipo de críticas construtivas, no bom sentido. Toda a gente é livre de vir aqui criticar, o Fran Jorge é assim, ou é assado, ou coisa do género e tal. Agora entrar por meandros de má educação, e não só, não é? E ameaças não, porque a gente não tem pouco medo, não é? Eu não sei que venha um bando, se vierem um bando de cobardolas, são que a gente é capaz de ter que fugir deles, não é? Agora, um a um, já não é bem assim. Portanto, isto é só um remate aqui, que eu aproveito porque desgosta-me um pouco, e não só a mim, como a nós todos, virmos para aqui dar o nosso melhor e sermos insultados de qualquer maneira pelas redes sociais, infelizmente, porque essas pessoas são cobardolas, são pessoas fracas e não merecem consideração nenhuma. Exato. Sim, Só foi diverso. enquanto passa a bola vai para a Rádio Transforma, o passa a bola passa e os cães ladram, mas António Moreno, a pergunta é esta, o Sporting deu um grande passo para passar à final do Jamor, venceu o Rio Ave com alguma tranquilidade, um pequeno comentário e depois passava já para o grande jogo da semana, que foi a vitória histórica do Benfica no terreno do Futebol Clube do Porto, uma coisa que já não acontecia há muitos anos. Penso que o Porto, por estes números, acho que já não perdia quase há 80 anos, uma coisa assim do género, com o Benfica. Portanto, uma coisa histórica. Acho que com o Pinto da Costa, pelo menos, nunca aconteceu. Não, e o pior não é, eu tenho, depois já ainda digo alguma coisa, só 3 coisas sobre o Sporting, mas deixem-me, posso depois perder o fio à meada, e estava a pensar nisso. Eu já vejo, até porque antes, quando, a Comuna do Jorge, há muitos, 40 anos, já estive aí e ia ver jogos com frequência, que eram mais equilibrados mesmo na altura. Eu nunca vi um jogo, quer nas Antas, quer aqui no Dragão, onde o Benfica fosse tão claramente superior como foi na segunda parte ontem. Nunca, não vi, nem o Benfica já fez aí bons jogos, já fez aí jogos onde o César Brito já marcou aqui 2, mas mesmo assim foram 2 corridas, 2 escapadas do César Brito e tal, porque o Porto havia a pressão, tinha boas equipes, e depois havia a pressão da estrutura, do público. Ontem falhou tudo, nem da estrutura, nem o público começou a sair embora, coisa que não entendi muito bem, a abordagem que toda aquela gente fez ao jogo, porque eles deviam perceber que o Benfica está superior. Pá, está claramente superior, não é só ao Porto, está superior ao Porto que aos outros. Pode não ganhar, pode ter dificuldades com o Rio Ave, por exemplo, teve mais dificuldades do que teve o Sporting, de longe. Mas são jogos diferentes e a abordagem também do Rio Ave também foi diferente da que fez a abordagem que fez ao jogo com o Sporting, que foi totalmente diferente da abordagem que fizeram ao jogo do Benfica. O Petit também, que, meu Deus. E agora volto a passar para o Sporting. Aqueles 2 tipos do lado esquerdo do Rio Ave, aquilo valeram 0. Até o Freixenet era um artista, brilhou, fez um jogão. O Freixenet, que é um tipo vulgaríssimo, conseguiu brilhar no meio daquilo. Porquê? A culpa foi da abordagem do jogo, não sei o que é que se passa. Já no jogo anterior ao Sporting não lhe remataram uma vez à baliza. E agora foi igual. Contra o Benfica, quase ganhava o jogo. O rival quase ganhava o jogo. E o Farense igual. Eu quero ver, eu só quero ver agora os próximos jogos. Quero ver agora, quero ver o Rio Ave com o Boa Vista e quero ver o Farense.
Os da Farense não se devem arrastar. A fazer o jogo que fizeram com o Benfica, se calhar nem se arrastam. Porque aquilo foi demais, pá. 90 minutos, já aquele ritmo, não é para todos. E porquê é que eles não fazem isso quando é com o Sporting? Ou quando é com o outro? Fernando Jorge, nunca um avançado do Benfica tinha marcado 3 golos na Casa do Futebol Clube do Porto. Foi a primeira vez, desde que existe futebol em Portugal. Um Porto completamente desorientado, a defesa completamente desorientada. O Anselmi já é posto em causa. Aliás, os jogadores foram diretos para o local de estágio, nem foram para casa afagar as suas mágoas. Afagar as suas mágoas. Castigo do Presidente. Que bem precisavam. Um jogo épico, em que o Benfica vence de forma contundente por 4-1. Bem, deixa-me só relembrar ali ao Moreno, que ele disse com razão que não se lembra. Eu, por acaso, lembro-me, o Benfica ganhar com esta facilidade que ganhou, sem casos, ou sem grandes casos, poderá haver aqui mais um cartão ou menos um cartão amarelo, mas o resto foi uma arbitragem razoável, sem interferência no resultado, coisa que não é muito normal no futebol português. Eu lembro-me de um ano com o Jimmy Hagan. O Benfica tinha uma preparação física extraordinária na altura, com o Jordão e esses indivíduos todos. Eu jogava no Benfica na altura e o Benfica veio aqui ao Estado das Antas. Eu assisti a esse jogo e ganhar com facilidade. O Benfica, se acelerasse, ganhava. Isto porque, na altura, o Jimmy Hagan era conhecido por colocar os jogadores do Benfica a subir a descer os degraus do estádio. Não é? E, portanto, tinha uma preparação física tremenda. O Porto tinha uma boa equipa, mas via-se que o Benfica, se quisesse marcar mais um golo, ou mais 2 ou 3, marcava. Portanto, fez-me lembrar um pouco este jogo de ontem. O Benfica ontem tinha massacrado o Porto completamente. Se não fosse o Diogo Costa fazer 2 ou 3 grandes exibições e alguns falhanços, ou falhanços não é bem falhanços porque está lá o poste para segurar as redes e as bolas bateram lá. Essas bolas que bateram lá no poste entrassem, isto teria sido um resultado épico de uns 7-2, vá lá, não é? Porque o Porto teve 2 oportunidades, tinha sido ainda mais escandaloso. Ora bem, começamos por analisar a equipa do Porto. O Porto jogou com os melhores. Na minha opinião, que já disse isso aqui. O Marcano, um dos melhores, não tem melhor o Porto. O Eustáquio, defesa central, não tem melhor, porque os outros ainda são mais fracos. Aliás, um até já está arrumado, já vai para a Itália outra vez, não é? Porque a partir do momento que chegou o Anselmo, ele arrumou completamente. O Nélor Pérez é um jogador vulgar, que eu já disse aqui há muito tempo, excetuando o caso do Diogo Costa, que é o melhor guarda-redes do futebol português. E não só, e até a nível europeu, e talvez até a nível mundial. O Francisco Moura é um jogador mediano, não é um jogador por aí fora que faz a grande diferença. O Alan Barella está cansado porque teve muitos jogos e tudo, já não dá mais, não é? E também anda meio desorientado. O Fábio Vieira é um bom jogador, é um dos melhores jogadores tecnicistas que o Porto tem, acima da média, mas tem um problema, é um coxo também, que não é um jogador competitivo. Não é um jogador franzino, mas não é o aspecto físico, muitas das vezes engana, porque eu conheço jogadores franzinos, joguei com alguns, e eles jogavam uns 90 minutos, não é? E nós temos isso, casos aqui no futebol português. Temos o Leandro Barreiro, por exemplo, do Benfica, a olhar para ele, assim pequenino e tudo, mas eles jogam 90 minutos. Tem um fogo tremendo, não é? E uma competitividade tremenda. E depois temos o João Mário, um bom lateral direito, ofensivo, basicamente, não defende grande coisa, ou é pior a defender, mas é um dos melhores laterais direitos do futebol português. E depois, na frente, o Rodrigo Mora. Bem, 17 anos, ainda tem que aprender muito, não é? Portanto, é um bom jogador, tem um largo futuro pela frente, se não se perder, em termos de cabeça. O PP, um jogador acima da média do Porto, mas que anda desorientado, porque começou o campeonato, basicamente, com o Bruno ainda no banco, não é? E isso penalizou um pouco, e ele está um pouco contra, portanto, está muito longe de ser aquele PP que todos nós conhecemos, que faz a diferença no futebol português e, nomeadamente, no Futebol Clube do Porto. E eu deixei por último o Samu. E porquê? Porque o Samu enganou muita gente no Porto, nomeadamente até o seu próprio presidente. O Samu, quando chegou, começou a fazer meia dúzia de golos seguidos. Parecia que ia ser o abono número 2, o abono de família número 2, ou seja, número 1 é o Guiocas, e o Porto ia salvar. E salva-se uma equipa quando é fraca. Se tiver um indivíduo na frente que faça muitos golos, como o Guiocas, é completamente diferente. Uma equipa ajuda, não é? E porque sabe que está ali um indivíduo que vai concretizar os golos. O Samu, mais uma vez, neste jogo do Benfica, tem uma oportunidade flagrante aos 25 minutos, não é?
que aquilo é só concretizar. Ele chega atrasado e mal à bola, não é? O Porto, nessa altura, está a perder 1-0, podia ter feito 1-1 e o jogo podia ter sido diferente se ele concretizasse. Portanto, não pode falhar uma oportunidade daquelas, não é? E tudo o que fez durante o jogo, até lances de cabeça, o Otamendi ele ganhou. Estamos a falar de um Otamendi, tem 1,87 m. Muito mais baixo que o Samu. Estamos a falar de um indivíduo com 12, 13 centímetros acima dele, não é? Certo. Portanto, nem esses lances ele ganhou, não é? O António Silva já é mais alto, mas nem esses lances ele ganhou de cabeça. Depois, é um indivíduo tecnicamente fraco, tem muita força, isso tem, sei lá, acertar na baliza, aos tiros que atira, acertar na baliza faz golos, isso faz, não é? Mas falta-lhe muita coisa tecnicamente, e também ainda é novo, tem que aprender muito. Portanto, o Porto teve azar neste indivíduo, para já, não é? Não quer dizer que a equipa, se for mais forte para o ano, eles comprarem, possa ele fazer ali uma boa época. Acredito que sim, não é? Porque a equipa também tem que ser recomposta. Mas vai perder jogadores aqui valiosos do Porto também. Há alguns porque andam descontentes, e nomeadamente o Diogo Costa, não é? Que não é fácil comandar na baliza e no próprio campo os melhores jogadores. O Porto podia ter perdido por muito mais. O resumo o Benfica, lá está. Tem uma diferença. O Benfica apresentou esta equipa, não é? O Tomás Araújo, António Silva, Nicolau Otamendi, mais ou menos a mesma coisa. O Cochu, o Florentino, para equilibrar a equipa. O Alsner a ser o primeiro indivíduo a fazer a pressão alta. O Ángel Di Maria, cá está, que para mim continuo a dizer que o Ángel Di Maria e o Benfica não ficou equilibrado a 100% com a entrada do Di Maria. Podem dizer o que quiserem, aliás, eu já disse isto. O Di Maria é o melhor jogador, tecnicamente, do futebol português. Mas de longe. Mas isso não significa que tenha que jogar 90 minutos, tenha que jogar o jogo todo. Significa que até eu, se fosse treinador, metia o Di Maria. Certo que ele não concordava. Aliás, ele vinha a abanar a cabeça quando saiu, porque ele não concordou com a saída. Toda a gente viu isso. Ele não concordou com a saída. Mal. Porque ele devia estar a entrar na altura que estava a sair. Se eu fosse treinador. Porquê? Porque o Porto estava completamente desorientado, até pelo resultado em si, e o Di Maria ainda vinha desgraçá-los mais, não é? Porque é um virtuoso, não é? É um indivíduo que coloca a bola com o pé, como quem coloca com a mão, e, portanto, criava muitas situações de dificuldade ao Porto a jogar 20 minutos finais, ou 25 minutos, não jogava mais do que isso. E o Benfica ficava equilibrado, porque o Alsner, que só não é o melhor jogador em campo, para mim e para a maior parte das pessoas está a ver, porque o Pablo Iris fez 3 golos e podia ter feito 5. Isto foi uma tragédia, no fundo, resumindo, foi uma tragédia grega, não é? Que o Porto teve, atendendo a que os golos foram marcados por um grego. A diferença entre o Benfica e o Porto é que o Benfica, se tirar aqui 4 ou 5 e for buscar ao banco, tem lá alguns que estão ao mesmo nível dos que costumam jogar. Não é? Essa é que é essa. Essa é que é a grande vantagem. Portanto, o Benfica tem uma equipa mais forte, tem banco, coisa que o Porto não tem. Se o Porto tirares aqui 4 ou 5 jogadores, não tens ninguém no banco. Aliás, vê-se, não é? Terá o Otávio, enfim, e não tem mais ninguém. E tem uns rapazes novos para lá, e o Hull, que foram buscá-lo e tal, mas não tem capacidade, para já, não é? Ainda é novo também, mas não demonstra capacidade para substituir nenhum destes indivíduos. O resultado podia ter sido mais penoso. O Porto está desorientado. O Anselmi, penso que não vai encaixar, ou muda, ou dão os jogadores para o sistema de jogo que ele quer fazer, porque ele é teimoso e vai batalhar nessa coisa, ou dão os jogadores, ou então esqueçam esta época que o Porto ainda vai provavelmente perder mais pontos. E o grande culpado também aqui está a fazer um trabalho extraordinário a nível de clube, não é? O André Vilas-Boas, mas pecou, porque também foi treinador e sabe muito bem, pôs a fasquia muito alta, não é? Para o Futebol do Porto, quando ele sabe que não tem jogadores à altura para ganhar um campeonato e a nível europeu ainda muito pior. Portanto, devia ter baixado a fasquia, mesmo para os sócios tinham que entender isso, o Porto está em recuperação, é o ano 0, e meus amigos, não contem que nós vamos ganhar, ou nós vamos jogar para ganhar, mas para ganhar o campeonato é preciso mais qualquer coisa. Nós não temos, porque o Porto vendeu os 2 melhores jogadores. O Nico Gonzalez e o Galeno. É preciso não esquecer isto. O Galeno era o goleador da equipa do Porto. É preciso não esquecer, não é? Bem, e o Evanilson e esses indivíduos todos, portanto, vendeu aqueles indivíduos que faziam golos e que tinham grande estaleca no Futebol do Porto. Portanto, nada de admirar. Eu tinha dito aqui que o Benfica, se perdesse com este Porto, não merecia ser campeão, e o Benfica
jogou aquilo que estávamos mais ou menos à espera, uma equipa que podia jogar mais compacto. Atenção a este Benfica e atenção ao Laje. Isto é um recado para o Laje. Não pense que vai jogar com o Tomás Araújo e sair o Tomás Araújo contra o Sporting, que é o jogo fundamental. Para mim vai ser o jogo do título. Não pense que vai jogar com o Tomás Araújo porque o Guiocas vai jogar para aquele lado, não é? E não pense que tira o Tomás Araújo por lesão e que mete o Udal. O Carlos Laje tem na equipa um indivíduo, para mim, que reúne as condições que tem muitos anos no futebol. E sei analisar muito bem. E quase que não falho. O Leandro Barreiro é, neste momento, o indivíduo mais indicado para ir para a lateral direito. Porquê? Porque tem as características todas de um indivíduo para jogar a lateral. Porque agora já não é defesa. Esquerda nem defesa direita. Agora o lateral, antigamente fazia até ao meio campo. Hoje um lateral vai à frente e vem atrás. Então tem que fazer 90 minutos à frente e atrás. Não é? Deambular conforme a equipa. Portanto, o Benfica tem lá um indivíduo altamente competitivo. Que a jogar no meio até perde-se um pouco, mas ali não se perde. Chamado Leandro Barreiro. Tem futebol, tem mobilidade. É raçudo, é? É raçudo, joga 90 minutos, tem um pulmão tremendo, não é? E não é peco nenhum, que já fez alguns golos e se calhar ali até faz golos. Melhor do que ia jogar naquele lugar, do que o Tomás Araújo e do que o Udal, que está desenquadrado naquele sítio. E porquê? Se for preciso correr com o Guiocas, o Leandro Barreiro, olhar-me para um e para o outro, até parece que o passa por cima. Não passa. Porque o Leandro Barreiro é incisivo. Dá-lhe ali luta, não é? E depois o Benfica tem que ter outro gajo à larga, não é? Para ir cortar as bolas. Portanto, isto é um aviso para o Laje não pensar que isto é uma autoestrada aberta. Não é, porque o Sporting não joga nesse sistema. Não é que tenha grande equipa. Não tem. Tem o Guiocas, que faz a diferença. E é esse que o Benfica tem que ter mais cuidado. Além do Trincão. Passando agora para os jogos que ainda faltam a realizar da 28ª jornada, temos então o Farense que vai jogar com o Casa Pia e agora o prognóstico para ti, Moreno, para os jogos o Rio Ave com o Boa Vista que está a precisar de ganhar, e também o Sporting que recebe o Sporting de Braga que, se pontuar, passa para a frente do Futebol Clube do Porto. O Sporting de Braga, eu desconfio muito, é conhecida a minha desconfiança com o Carvalhal. Porque o Sporting de Braga e o Carvalhal, que tem muitos anos de futebol português, de certeza que sabe isto, que parte do que o Jorge explicou na relação com a abordagem aos jogos com o Sporting. O Sporting é o Guiocas, é mesmo. Eu estou convencido que o que vou dizer é a minha ideia e é só isso, não é nada, não é nenhuma convicção, nem vinda de fora, nem extraordinária. Estive a ver a defesa do Sporting, agora voltou o Santos Justo. Esta equipa do Sporting saiu o Guiocas, com a frente de ataque do Benfica, leva tantos como levou o Porto. Se não houver a preocupação defensiva com o Guiocas, que possam subir, depois tem lá outro loirinho alto que não tem nada a ver com o Sporting, não tem depois alternativa ao Guiocas real. Neste jogo com o Braga tem lá dois defesas à altura para travarem o Guiocas. Se ele apostar as fichas todas ali e trabalham, nem que seja com recurso a faltas, leva um amarelo aos 5 minutos, sai aos 10 e troca e põe lá outro. Porque depois, estou convencido, mas estou mesmo convencido, depois ponto a ponto a equipe excetuando o Euroman, mas a equipe do Braga é tão forte como é mesmo por setores, como é do Sporting, ou mais. Até porque já jogam juntos também há muito tempo. Agora estão recuperados aquele Roger e tal. O Braga tem condições para causar uma surpresa ao Sporting. E eu tenho a certeza, dado que os conhece bem, o treinador do Sporting, tenho a certeza que vai estar a pau com isso. Pronto, Jorge, com esta anotação do Futebol Clube do Porto, pensas que o Braga ainda pode ficar com o quarto lugar e obrigar o Porto a jogar a Liga Conference? E já agora também vai haver também uma pequena reflexão sobre o Boa Vista, também um prognóstico para o jogo decisivo entre o Rio Ave e o Boa Vista. Sim. Relativamente ao jogo, a esses 3 jogos que faltam hoje, começamos por o Sporting com o Braga.
é um jogo com dois critérios. O primeiro é que o Braga vai animado com a derrota do Porto, não é? Porque estavam empatados na classificação. E o Braga, se fizer até um ponto, se empatar, passa para a frente do Porto. Isso é importante nesta fase do campeonato, porque o Porto animicamente vai baixar. É normal, não é? Que acontecer isso. E o Braga não, o Braga ganha peito. Em segundo lugar, o Sporting, provavelmente a maioria, quer dos jogadores, treinadores e tudo, não contariam que o Benfica fosse ganhar com esta facilidade ao Porto. Fosse lá ganhar e tal, mas enfim. E provavelmente até um empatezinho, estava a contar com um empate. Ou até, porque geralmente nestas equipas, nestes jogos, nestes derbys, entre o Porto Sporting, o Benfica Sporting e etc., geralmente costuma ganhar a equipa que até está pior. Não é? E podia acontecer o caso do Porto até ganhar, não é? E, portanto, aliviar um pouco o Sporting. Embora tivesse o jogo fundamental na mesma, uma vez que estão empatados, fosse o jogo entre eles. É aí que vão desempatar, provavelmente, o campeonato. Penso eu. Portanto, o Sporting pode entrar um pouco receoso, pode começar a correr mal aquelas jogadas do Guiocas e tudo, depois é uma questão de engate, não é? Porque às vezes mesmo o melhor jogador do mundo, ou os melhores jogadores do mundo, também têm dias de engate, não é? Bem, a diferença entre este Sporting e o Benfica é que o Benfica é uma equipa que é comandada pelo coletivo. O Sporting é uma equipa comandada por um indivíduo. Bem, mas eu até hoje só houve um indivíduo que conseguiu ganhar campeonatos e ganhar o campeonato do mundo, chamado Armando Diego Maradona, que é da minha idade, já falecido. Foi para mim um dos melhores jogadores do mundo. Porque eu vi um campeonato do mundo em que o Maradona foi ele sozinho contra todos. Tipo o Guiocas, mas de outra dimensão. O Guiocas nem sequer tem metade da dimensão do Maradona. O Guiocas faz muitos golos, mas tecnicamente à beira do Maradona, se des uma bola de ténis ao Guiocas, ele não te dá 4. Né? A pôr a bola nas chuteiras, ele não te dá 4. O Maradona brincava com essas bolas. Era o aquecimento do Maradona, nunca mais me esquecer, agora por fazer um termo de comparação, nunca mais esquecerem a entrada do Maradona para esse jogo, em que ganha o Campeonato do Mundo, em que ele faz um treino de aquecimento com uma bola de ténis nos pés. Eu desafio qualquer um a tentar fazer, mas é que a bola nunca ia. Pronto, desafio o Guiocas a fazer isso. Então, tecnicamente, o Guiocas está muito longe do Armando Diego Maradona. Isto para dizer que, tirando raras exceções, as equipas que jogam no coletivo, que têm um bom coletivo, ganham campeonatos. O contrário não é tão verdade, a não ser que apareça um indivíduo muito acima da média. Não é o caso que o Guiocas não é um indivíduo muito acima da média. E deixa-me já dizer aqui que eu considero o Guiocas um indivíduo acima da média para o Campeonato Português, atenção, para o Campeonato Português, mas, isto fica aqui para ser factual, para o ano nós estamos cá, para analisar, mas vamos ver o Guiocas no campeonato, na Premier League. E podem ter a certeza que o Guiocas nem metade dos golos vai fazer. Nem metade dos golos vai fazer. Mas nós estamos cá para comprovar. Não vai deixar de ser um bom jogador. Não. Só que lá eles têm outro ritmo e os jogadores imprimem outro ritmo e os jogadores são outros também. Têm outra velocidade. O futebol não é como aqui. Ele já andou por lá. Penaltis que não são penaltis, que deixam-se cair e tudo. E, portanto, os treinadores aqui trabalham um pouco esses panoramas e esses circos à volta das jogadas para ganhar muitas coisas que na Premier League nem sequer executam isso, porque senão são assobiados pelas massas associativas, não é? Que não ligam nenhum a isso, não querem farsas, querem é que se jogue bom futebol. Portanto, é uma incógnita deste jogo, é 50% para cada lado, porque a bola é redonda. Também ninguém contava que o Braga fosse ganhar ao Benfica, o Benfica estava a jogar bem nessa altura, e o Braga foi lá ganhar, portanto, é preciso não esquecer isso. A bola é redonda e tudo pode acontecer. Relativamente ao Farense com o Casa Pia, espero que o Casa Pia dê mais uma ajudinha, embora possa ser uma ajuda inútil, ao Boa Vista, que pelo menos não perca, não é? E que não deixe ganhar 3 pontos aí o Farense, senão o Farense dispara e o Boa Vista ainda está muito pior. Relativamente ao Rio Ave Boa Vista, é uma incógnita, porque hoje vai jogar, o treinador foi embora, eu vou fazer aqui uma reflexão a seguir, falar sobre isso. Treinador ideal, mais valia embora, um treinador que eu disse que não era o treinador ideal, mais valia ter continuado com o adjunto que estava lá, estava a fazer, ou fez um bom trabalho contra o Casa Pia, mandaram-no embora porque a SAD do Boa Vista não percebe nada de futebol, começando pelo Faro e o Gerardo Lopes, é um indivíduo que só investiu, está à espera que ele dê o dinheiro para ir embora, como é evidente. Qualquer um de nós tivesse investido lá, estava à espera que me dessem o nosso dinheiro, pelo menos para não perder, ou vai perder algum, de certeza absoluta, para ir embora, porque não liga nenhum ao futebol, está mais do que provado. E já arrasou 3 clubes e vai arrasar provavelmente o Boa Vista.
E, portanto, o Boa Vista espera-se que, pelo menos, vá jogar para ganhar. Porque se ganhar hoje e o Farense perder, pelo menos ultrapassa o Farense, não é? E, matematicamente, ainda ninguém desceu de divisão. Matematicamente, qualquer um deles, quer o Boa Vista, quer o Feirense, quer o Estrela da Amadora, que ganhou fora, foi uma grande vitória para o Estrela da Amadora. Provavelmente, com esta vitória, safou o capote. Talvez. E, portanto, o Aves também está ali. A equipa que eu gostava que descesse era o Aves. O Boa Vista encaixava no lugar do Aves. O Aves descia e o Farense também. E, no mínimo, já não me importaria muito de ver o Boa Vista a jogar o play-off. Porque aí poderia, eventualmente, ter mais uma possibilidade, não é? Em 2 jogos, podia a coisa correr bem e tal, fazer 2 grandes jogos e conseguir ficar na primeira divisão, porque é uma pena o Boa Vista ir para a segunda divisão. Relativamente à reflexão do Boa Vista, eu escrevi aqui para os boavisteiros todos o que se passou aqui mais ou menos durante este campeonato e a 6 jogos do fim do campeonato. É importante isto porque vai haver uma Assembleia Geral também, que nem sequer vai ser para esclarecer nada. Eu digo assim o seguinte: o Boa Vista é inegavelmente um histórico português. O quarto grande, juntamente com o Belenenses, os únicos, juntamente com os grandes, foram campeões nacionais. Braga e Vitória de Guimarães, Sport Clube, ainda estão um patamar abaixo, considerando os títulos ganhos, que não ganharam nenhum. Porém, ao contrário dos conjuntos minhotos, a turma do Bessa está cada vez mais longe da glória, sendo mais vezes notícia por algo negativo do que por pontos positivos. O momento atual do Boa Vista é delicado e confuso. A equipa está em último lugar, com 15 pontos conquistados em 27 jornadas, numa trajetória já esperada por quem acompanha o futebol nacional. Os achadrezados não atuavam no mercado há 5 janelas consecutivas devido à existência dos transfer bans, que resolveram, impostos pela FIFA, devido a dívidas. Isto levou gradualmente a que o plantel do conjunto nortenho tenha vindo a degradar-se a cada ano que passa, já que perde as melhores peças e não as consegue substituir. A solução encontrada foi a aposta na formação, que em certos casos rendeu frutos, mas que não pode ser um recurso utilizado a 100%. Cristiano Bassi encontrou um plantel no começo de 2024-2025 manifestamente pobre, com poucas soluções de qualidade. Sejamos realistas. A equipa da Boa Vista tem 7, 8 jogadores com capacidade plena para atuar na Primeira Liga. Mas existem outros elementos que não têm qualidade sequer para o futebol profissional e que nunca seriam apostas numa instituição desta dimensão se a equipa pudesse atacar o mercado. O italiano optou por sair por próprio pé, numa decisão compreensível. Era impossível fazer melhor e Cristiano Bassi ganhou pontos na sua aventura pelo Bessa, não se estranhando que possa regressar à Primeira Liga num outro contexto. Aliás, já está no Moreirense e a fazer bons resultados. Garrido Pereira, presidente do clube, Fari Ifai, presidente da SAD, e Gerardo Lopes, acionista maioritário da SAD, têm o dever de montar, a longo prazo, para a salvação desta instituição, na qual existem cada vez menos esperanças. A própria desistência de Cristiano Bassi leva-nos a pensar que o clube tem um futuro incerto. Como vimos de uma maneira leve, a situação é altamente desfavorável, mas há uma solução ao fundo do túnel: assumir a derrota e que a passagem pela segunda Liga vai ser uma realidade. Porém, a SAD, que lidera o clube, não pensa assim e optou por uma política diferente ao olhar para o imediato. O Boa Vista viu-se autorizado a voltar a operar no mercado durante este mês de fevereiro, depois de ver levantado os transfer bans aplicados pela FIFA, e o caminho escolhido foi a contratação de jogadores experientes que não competem desde 2023-2024. Citando: Tomás Bacelli, guarda-redes checo, ex-Sevilha; Osman Kakai, defesa direito do Serra Leoa, que passou pelo Queen Park Rangers; Sidon Foning, defesa central camerunês, que jogou no Coimbrões; Vitaly Litstov, defesa central; Steve Vitória, defesa central; Kurzaka, defesa esquerdo francês, ex-Paris Saint-Germain; Mark van Ginkel, médio centro neerlandês, ex-Chelsea; Moussa Koné, extremo senegalês, que jogou na Alemanha e em França; Aribi, extremo. Foram alguns dos nomes oficializados, todos com contratos curtos. Será este estilo de movimentação tão benéfico? Não é. Na minha visão, fez pouco sentido. Falámos de jogadores com provas dadas no futebol internacional, mas que ainda não atuaram em 2024-2025. Ou seja, a sua forma física é uma incógnita. Por outra parte, de certo não serão apostas baratas, já que a sua vinda para o Bessa, que vem ocupar uma percentagem elevada da massa salarial, isto é importante, numa fase em que é público que o Boa Vista não vive um bom momento financeiro.
Além disto, é complicado que tantos jogadores cheguem a uma equipa e consigam um entrosamento imediato. Acredito que existisse algum sucesso e se cingissem à contratação de 1 ou 2 jogadores com a possibilidade de ficarem mais do que uma temporada no Boa Vista para se manter na Primeira Liga. Quer resultados para ontem e assim parece-me impossível. A meu ver, o Boa Vista vai realizar um investimento desnecessário nestes jogadores, quando é praticamente impossível alcançar a manutenção no campeonato. Lito Vidigal chegou para o lugar de treinador, voltando à memória dos boavisteiros, o ano de 2019, noutras circunstâncias, no qual o técnico salvou o clube da despromoção. Porém, os tempos são outros. O plantel é de uma qualidade consideravelmente inferior ao de 2018-2019 e os trabalhos do angolano nos últimos anos têm ficado muito aquém do esperado, embora a sua reputação já esteja longe de ser positiva. E não é por acaso que já não trabalhava há ano e meio. Fari Fai e Gerardo Lopes optaram pela solução do imediatismo, quiçá do desespero, quando o caminho certo, possivelmente, não seria esse. Sem colocar em causa o sentimento com estas fases no clube, o Boa Vista necessita de um choque de realidade para acabar de vez com esta fase negativa, sem ter que bater totalmente no fundo, como aconteceu com outros. Veja-se o caso do Vitória de Setúbal, que se encontra no último escalão da pirâmide do futebol português. O mais prudente seria manter o plantel atual até ao fim da temporada, mesmo com a falta de qualidade existente, começando a assimilar a ideia nos adeptos de que a segunda Liga será a casa da Boa Vista na próxima época. Quando muito a acrescentar 1, 2 ou 3 peças, ao evitar as contratações luxuosas que foram confirmadas, parte do orçamento seria poupado para se investir em 2025, 2026 em elementos que possam de facto acrescentar. Não serão poucos os treinadores disponíveis para orientar este histórico português na próxima temporada, mesmo na segunda Liga. Tudo depende do projeto apresentado. Como é natural, as estrelas do plantel não acompanhariam esta queda. João Gonçalves, Rodrigo Abascal, Seba Pérez, Miguel Reizinho ou Roberto Bozenic deixariam o Bessa, mas dariam espaço a elementos que pudessem acrescentar algo e com conhecimento do segundo escalão, além de acrescentarem mais-valias financeiras que podem ser investidas em novos jogadores. Garrido Pereira e Fari Fai contariam com um orçamento substancialmente inferior, já que as receitas na segunda Liga estão longe de ser as mesmas, mas teriam a oportunidade de colocar a Boa Vista no caminho certo, apresentando um projeto realista e que possa ser sustentável longe dos luxos do passado, ao mesmo tempo que continuem a criar uma ligação forte com os adeptos, convencendo-os a regressar ao estado do Bessa. Os boavisteiros são fiéis, mesmo no último lugar continuam a ir ao recinto. Com o Boa Vista, tem a 7ª melhor média de espectadores. Não há maior prova de fidelidade do que esta. Aplicar-se-ia a célebre frase, dar um passo atrás para em seguida dar 2 à frente. A realidade do Boa Vista neste momento é negra. Com um futuro pouco esperançoso, pesa as boas intenções dos seus responsáveis. Os jogadores continuarão a dar tudo até ao final da temporada, mesmo os que cheguem nos próximos dias à cidade do Douro, que foram os que chegaram. Lito Vidigal também terá aqui uma das provas da sua vida, numa fase descendente da sua carreira. Pode ser novamente visto como um herói no Boa Vista. Tenho dúvidas. E ganhar mercado para a próxima temporada. Ainda mais dúvidas tenho. Certo é que o futebol pelos lados do Bessa vai ser pouco atrativo, em busca do contra-ataque, com a probabilidade elevada da existência de antijogo, que é a bitola deste treinador, que foram buscar. Porém, será isto suficiente para salvar a equipa de um destino que cada dia que passa parece mais inevitável? O Alain está feito por parte da direção, que parece mais preocupada com os próximos 6 meses do clube do que com os próximos anos. A probabilidade de 2025-2026 ser uma continuidade do que tem sucedido nos últimos anos é grande, pelo que tem sido demonstrado nas últimas semanas. Garrido Pereira, naturalmente, não se quer estrear na presidência de uma instituição com uma descida e procura lutar pelo futuro do clube que ama. Não há uma novidade para o Boa Vista os momentos de crise, contando com algumas descidas do seu historial. Em 1966, ano que marca a queda para o 3º escalão, começou com uma das suas recuperações mais marcantes, culminando com a primeira conquista do Portugal em 74-75 e chegando ao bis na época seguinte. O clube parece destinado a sofrer para poder atingir a glória. O futuro do Boa Vista é um candidato para acompanhar no que falta de 2024-2025, numa Primeira Liga que tem candidatos óbvios à descida. Com o 16º lugar a ser um presente envenenado, certo é que os poucos que o desejam, o mal ao histórico nortenho e um campeonato sem o clube será estranho, mesmo para os próprios adversários, habituados a uma viagem até ao Bessa. Ainda assim, a despromoção parece cada vez mais um mal necessário para acordar um clube recheado de potencial, mas que por mais decisões do passado está longe de o conseguir. E para acabar,
Claro que o futuro ainda pode ser mais negro se não houver união entre a direção eleita para o clube, Garrido Pereira, e a SAD, que até hoje, e já anteriormente, nunca se entenderam, pode vir a dar um caso igual ao Belenenses, que teve que começar nos distritais, e a SAD Futebol Clube Belenenses, com a descida de divisão, faliu e desapareceu. Última hora, com a despedida de Lito Vidigal, é mais um prego no caixão Do SAD e do Genário. exatamente, que estiveram mais uma vez mal, portanto, nada percebem de futebol, e vamos aguardar agora. Foi convocada, entretanto, para acabar, uma Assembleia Geral ordinária, com a seguinte ordem de trabalho, para o dia 11, uma sexta-feira, pelas 19 horas, na bancada poente, por baixo da bancada poente do Estado do Bessa. Primeiro ponto, discussão e votação do regulamento interno da Assembleia Geral para o triênio 25 a 27. Ponto número 2, discussão e votação do relatório de gestão e contas com parecer do Conselho Fiscal relativo ao ano de 2022, 2023, 2024. Nota importante, coisa que eu nunca vi. Falta um ponto número 3, chamado o diversos, que é para os sócios serem esclarecidos e poderem intervir nesta Assembleia perguntando ao clube o que é que se está a passar. Porque o Sr. Garrido Pereira, até agora, nada falou. E com isto termino. Moreno, a Federação está em guerra e vamos de encontro agora à frase da semana que diz que o futebol de vento em popa com o Aldrabão Proença e o traidor Gomes. Afinal, o Gomes parece que, não queria dizer, mas parece que meteu a mão ao bolso ou fez qualquer coisa de ilícito e o Proença quer limpar a casa. O que é que tens a dizer sobre esta guerra na Federação? Isso é a lavagem de roupa suja. O Gomes, se tivesse que ser inquirido, era pela judiciária e pelos amigos que lá têm, que pelos vistos, quer dizer, mandaram a judiciária, o Ministério Público mandou a judiciária lá fazer buscas à Federação. Parece que está em causa a venda de Da sede. da sede velha e a construção de nova e há ali missões de milhões e milhões e milhões. E o responsável, isso é como aqui na rádio, agora virem-te chatear a ti ou a mim porque houve uma negância na administração da rádio. O responsável é o líder, não é? Não, ninguém lhe toca. E aqui, ele depois deve ter desconfiado que ali também do Proença, que alguém mandou. O Jorge já uma vez falou aí nos computadores. Portanto, há muita informação espalhada por aí. Qualquer fulano que não goste muito dele pode mandar isso para a polícia. Mas ali, ele claramente, porque eram amigos, eles eram amigos, mas ele claramente suspeitou que o Proença tivesse alguma coisa a ver com aquilo e foi logo dizer aos amigos da UEFA que não votassem no gajo, não aceitassem logo o gajo. E aquilo era uma guerra pegada, porque, por sua vez, o Proença, se não houver papéis que o comprometam, até os manda fabricar, que isso vai ser... Vocês vão ouvir falar muito disso daqui para a frente, porque aquilo... O que é uma vergonha. Gente daquele nível devia se recatar mais. Quando aquela gente anda ali, depois nós ficamos admirados a ver aí povinho anónimo a pegar-se por isto, por aquilo. Quando aquela gente que devia dar o exemplo. Pronto, Jorge, há tempos atrás, a frase da semana que tu colocaste foi: a política é como o futebol. E realmente isto é mais uma prova de que o futebol copia pelas más vielas a política. O que é que tens a dizer sobre a fase que nós temos esta semana? Esta semana, aliás, nem é preciso dizer grande coisa, porque a fotografia que está aqui atrás de nós, em que se vê, isto é ironia, pura ironia, não é? Que eu coloquei aqui. Portanto, não houve eleição do Pedro Proença, não é? Teve só 7 votos, ficou em último lugar. Países que quase que o futebol é desconhecido, ficaram à frente de Portugal, não é? Quando Portugal já tinha lá o lugar, por motivos da carta que fez o Fernando Gomes, não é? O Faturinhas Gomes. Toda a gente sabe porque é que ele é o Faturinhas. E, portanto, também passou algumas faturas, não é? É preciso não esquecer que ele, infelizmente, aqui em Portugal, a corrupção é de tal ordem, quer a nível político, quer a nível de futebol, também tinha que haver, não é? Como é evidente, nada acontece a estes artistas. Pois não. Porque eles até são defendidos pela Polícia Judiciária. Toda a gente viu isso.
Como é que é possível um indivíduo de alta patente da Polícia Judiciária dizer logo que o Sr. Fernando Gomes não tem nada a ver com o assunto? Logo, perentoriamente. Quando ele estava ali só para a inauguração, mais nada. Não tinha que se pronunciar, nem tinha que dizer nada. Até porque é um indivíduo, uma figura pública, não é? Como nós, podemos dizer qualquer coisa. Bem, portanto, isto foi uma magnância que fez aqui o Fernando Gomes, que nunca gostou do Pedro Proença, portanto, era uma paz podre, não é? Em 10 anos, fez algumas coisas na Federação, mas fez à custa, e temos que dizer a verdade, de um indivíduo chamado Ronaldo, que se não fosse o Ronaldo, nem 80% das coisas ele tinha feito. O Ronaldo é que lhe deu prestígio, o Ronaldo é que deu prestígio à seleção. Não estamos a falar em termos de jogar a bola. Estamos a falar na imagem Ronaldo e aquilo que ele é para o futebol, não é? O Ronaldo, se entrar aí num sítio qualquer, tem milhões de pessoas, não é? O Fernando Gomes, se entrar num sítio qualquer, não tem ninguém. Mas se for lá com o Ronaldo ao lado dele, enche logo o pavilhão. Portanto, a grande influência aqui foi o Ronaldo. Agora, ele e este indivíduo nunca se deram bem, nada fez no futebol, porque era preciso fazer algumas coisas. É preciso não esquecer que ainda está no Procurador-Geral da República o processo Fernando Santos. Como é que era pago? E isso o Presidente não pode dizer que não tem nada a ver com o assunto. Porque foi feita uma ilegalidade em termos de... Todos nós pagamos impostos, não podemos fugir aos impostos. Estes indivíduos fogem aos impostos. Portanto, não venha cá dizer, porque a grande responsabilidade é do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Com certeza. Não venha cá dizer que está fora. E ainda por cima é ilibado por um indivíduo de uma alta patente da judiciária. Não pode ser. Fora agora o que se vai descobrir. E atenção que agora vai haver outra guerra, que é a distribuição dos dinheiros do Totobola, em que entram os dois. Não é? Vão andar aqui às cabeçadas agora outra vez, não é? Mas isto já a gente sabia. Pedro Proença, 8 anos de Liga, o que é que fez? Nada. Porque esqueceu-se, para melhorar, de grandes melhoras, reestruturações a nível do futebol para tornar mais competitivo, 0. Concentração dos direitos desportivos, falou, mas já desapareceu, já nem fala agora. Vamos ver os chamados 500 milhões, que ele dizia. Ele nem 300, nem 150 ele vai conseguir isso. E vamos ver se o Governo vai ter que fazer uma intervenção, provavelmente, não é? Porque os clubes não vão chegar a lado nenhum, até porque na Liga já está uma guerra aberta, não é? Entre alguns clubes que vão apoiar um candidato e outros clubes que vão apoiar outro candidato, quando o candidato devia ser único, não é? Para interesse geral dos clubes todos, não é? Portanto, não vão chegar a consenso nenhum, e isto vai ter várias cenas dos capítulos, vai ser como uma telenovela em que zangam-se as comadres e vai-se descobrir algumas verdades. E assim terminamos o Passa a Bola com a guerra na Federação e que poderá passar também para a Liga. Desejando-vos uma boa semana e agradecendo ao Fernando Jorge pelos seus comentários, também à presença do Moreno, obrigado por mais uma presença. E então, fiquem bem, até uma próxima semana. Uma boa semana a todos. Boa semana a todos. Obrigado. Okay.